Essa é a pior mensagem que eu posso receber de um cliente em que eu marquei o poço. Bom dia, patrão! Passando aqui pra avisar que o poço lá deu feio! 70 metros! E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade nua e crua. Um poço que eu marquei e não deu água. Olá, meu nome é Leonardo e esse aqui é o Alavancando no Rural. E hoje a gente vai falar de um assunto triste, que é um poço seco. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir seu like e se inscreva também no canal. Se você já é inscrito e já deixou seu like, compartilha com seus amigos. Antes da gente começar a falar desse caso específico, vamos falar um pouco sobre locação de poço e a taxa de sucesso. Primeira coisa, se alguém te falar que utiliza de um método que é 100% seguro para a marcação de poço, corra, porque isso com certeza é golpe. Hoje, a gente não tem uma tecnologia capaz de identificar água no subsolo com 100% de certeza. Então, todos os métodos de locação de poço, seja ele científico ou métodos empíricos, vão ter uma taxa de insucesso. Se uma pessoa marca poço e até hoje não marcou um poço seco, a hora dela vai chegar. Aqui, quando eu comecei, a gente só trabalhava com geofísica, a gente passou anos sem errar, mas teve uma hora que a gente errou. Então não existe método perfeito. A gente já vai para a tela do computador ver como foi a marcação desse poço, mas antes eu vou mostrar algumas coisas para vocês. A primeira delas é como se desenvolveu esse atendimento. Então, quando o cliente fecha, eu pergunto sobre poços da região e poços na propriedade e ele me informa quais são os poços que ele já perfurou, sendo secos ou produtivos, e também os poços dos vizinhos. Eu vou colocar aqui na tela minha conversa com o cliente falando sobre esse ponto. Aí eu fiz um mais ou menos aí, ó. Mais ou menos, viu? Eu marquei um mais ou menos aí, mas mais ou menos nesses pontos de estratégia aí, ó. Foi furar desses pulsos aí. Tá certo? Perfurei mesmo, tudinho, foi eu mesmo que perfurei, né? Quer dizer, eu paguei, né? Mas assim, foi o menino que perfurou o cabo da máquina aqui. Não, o açude, na verdade o açude aí, é nessa parte de baixo aí, eu perfurei, mas não deu água não, foi com 100 metros de água não. Eu não sei se foi marcado nos pontos certos ou não tem, ou é porque não passa fenda aí, sei lá. Ô meu patrão, esses dois do meio, esse pontinho vermelho do meio do terreno aí, esses dois deve ser 51 metros, deve ser. Esse de baixo aí, o último do canto aí, foi perfurado com 100 metros, o último do canto aí. Depois de 60 metros, molhou a terra, saiu, furou 40 metros, só que a terra molhada só. Aí subindo pra cima, esse outro do lado, que fica perto do cantinho da cega, aí já do lado perto de chegar na casa, ele deu pouca água demais, 50 metros, deu uns 400 litros, mais ou menos, 200 litros, 300 litros. Aí sobe pra essa carreirinha de poste em verde aí, que fica do lado da casa já. Isso aí deu com 25 metros, deu 1000 litros d'água. Aí na entrada aí, mais pra cima, que é mesmo na entrada da casa dessa esquina aí, esse aí foi furado 75 metros e deu pouca água também, 300 litros, 400 litros. E esse outro da esquina, no canto de lá, no último, no canto de lá, ele deu uns 400 litros, uns 800 litros d'água mais ou menos. Foi furado com 90 metros. Deu pra você entender aí o que é que eu marco de novo? E antes da gente começar de fato, eu vou mostrar aqui o áudio que eu enviei para ele, depois de fazer a marcação, falando de forma sincera se eu achava que devia perfurar aquele poço, por mais que eu que tenha marcado. Pronto, meu amigo, eu te mandei matéria complementar, agora eu vou explicar aqui sobre a locação e vou ser bem sincero com você. Quando eu fiz a extração de drenagem, fratura, essas coisas, eu percebi que o melhor local era onde você já tinha poço, na frente da propriedade. No fundo tem uma zona ok, mas o melhor local é na frente da propriedade. Eu, sendo você, eu trabalharia com o que você já tem. Eu não faria mais perfuração, porque você já tem os poços nos melhores locais. Você já furou numa quina que, pra mim, é o melhor ponto que tem ali. Eu coloquei outros, caso você realmente queira muito aumentar a sua vazão, que tem um maior potencial, mas, na sua propriedade, os melhores pontos, pé de fraturas e de zonas de recarga, é onde você já tem poço, que é a frente da propriedade. Mais na frente, eu vou mostrar a vocês uma outra marcação que eu fiz no mesmo município, em que o cliente fez a perfuração e o poço foi produtivo. Com isso, eu já sabia que aquela feição, aquela fratura, era a interessante para ter água. Quando eu não encontrei na propriedade do cliente, na verdade eu encontrei, mas os poços dele já estavam associados a ela, eu já fiquei pessimista em relação ao resultado da perfuração. Mas, sem muita demora, vamos para a tela do computador entender essa análise. Estou aqui no Google Earth e aqui temos duas propriedades. Uma que foi feita a marcação do poço, que é o intuito do vídeo, que não deu água, e essa aqui no mesmo município, em que o cliente perfurou
na fratura indicada e deu água. Antes de começar, eu vou mostrar aqui a conversa com esse cliente dessa propriedade que está em uma zona favorável. Ele fez a perfuração em cima da fratura e teve um resultado positivo. Pegou uma fenda boa. Aí galera, graças a Deus, meu terreninho aqui, ó, um sucesso realizado. Um sonho da minha conquista, ó. Essas duas propriedades não são tão diferentes quanto parecem, a gente vai ver no ArcGIS. Mas o que aconteceu foi que o cliente já tinha muito poço aqui concentrado nessa frente da propriedade, todos produtivos, e passa uma fratura que a gente vai ver mais adiante, aqui bem perto da frente da propriedade. E aí eu não ia marcar outro poço para um interferir no outro só para ter sucesso. Eu até falei para ele que poderia valer a pena aprofundar um desses poços porque a zona era de fato boa. Aqui a gente tem um curso d'água que a gente viu pela imagem de NDMI, que pode ser um bom indicador para água, que agora a gente já sabe que não é, que me fez marcar um poço aqui na tentativa de pegar uma água que não vai infiltrar na rocha, vai ficar acumulada na zona de transição solo-rocha. Já na outra propriedade, a gente tem uma coisa interessante aqui, que é que ele está em um certo alto. Tem um exagero vertical, porém vocês percebem que aqui é um morro. Então é mais fácil de você identificar as zonas favoráveis. Na propriedade, você não tem uma zona tão interessante aqui, mas você tem as fraturas de alívio, que são perpendiculares às serras. Aqui você tem uma quebra também, que são zonas interessantes. E isso faz com que, por mais que não esteja em cima das fraturas, a gente tenha uma ideia melhor se a gente souber a vergência em que essas fraturas estão mergulhando. Se é para dentro desse morro maior ou para o lado mais baixo. Nesse caso, a vergência que a gente tem é para dentro do morro. Isso a gente descobriu estudando arquivos de artigos científicos da região falando sobre a hidrogeologia e a geologia estrutural. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente vem aqui para o ArcGIS. Então, foi extraída aqui essa fratura, a gente colocou em cima dela o ponto, mas sabendo que aquela de melhor potencial, que vai estar aqui, ela vai mergulhar para dentro do morro. Isso favorece a alocação. A gente vai tentar pegar ela aqui mais abaixo, com uns 70 metros. Apesar de na região a gente ter poços com uma vazão de 5.000, 4.000, outros também acima de 4.000, por estar aqui bem em cima do morro, a gente não espera uma vazão tão grande. Vai ser uma zona de recarga, sendo que a zona de maior acúmulo vai estar nas partes mais baixas. Já aqui na propriedade do cliente, que infelizmente não deu água, a gente tem essa fratura na mesma direção daquela que a gente viu na serra e tem essa aqui, porém ela está no mesmo trend da rocha, então tem um potencial muito ruim para a água, porque é uma fratura gerada pelo esforço tectônico, então vai ser uma fratura fechada ou preenchida tanto com verde quartzo quanto com argila. A probabilidade dela se manter aberta após o esforço tectônico e favorecer o acúmulo de água é muito pequena. Então, a fratura interessante é nesse sentido, NSW. E o cliente já tinha alguns poços, mesmo de baixa vazão, na frente da propriedade que estavam associados a essa fratura. Eu até coloquei para ele que o melhor poço que ele tem é esse daqui, porque está acima dessa fratura que é mais fraquinha, mais próximo da boa de água, e no fundo só o poço seco.
E aí eu busquei marcar um ponto interessante no fundo do terreno para que não interferisse nos poços já produtivos. Na região a gente tem alguns poços bons em áreas mais baixas. Não dá para confiar tanto nessas vazões, porque quando a gente vai buscar nos Ciagas a gente não tem informações mais precisas desses poços. Porém, a gente tem algumas vazões aqui relativamente altas. E como vocês viram em todo o vídeo, a análise que a gente realiza não é análise para falar fure aqui e confie. Não, a gente dá o parâmetro se aquele ponto é confiável, se existe um risco grande associado e nossa recomendação. Tem cliente que eu informo que pode perfurar sem medo porque é certo da água. E tem clientes como esse que eu mostro a preocupação e o receio de dar um poço seco porque as feições não se mostraram tão favoráveis para acumular água. Então é isso. Apesar desse vídeo não ser aquele vídeo com um final feliz de uma perfuração bem sucedida, eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, porque a gente sempre traz conteúdos relacionados a poços artesianos e aquíferos. Um abraço e até a próxima!